Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 928. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 22 minutos da segunda-feira, 8 de setembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. E também temos Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Professor Bagdadi, caiu mais um primeiro-ministro francês. Eu perdi a conta já de quantos caíram desde que Emmanuel Macron assumiu esse segundo mandato. Mas o fato é que a França está sem primeiro-ministro e com um problemaço para administrar. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais um bate-papo 928. Um prazer estar aqui mais uma vez nessa noite de segunda-feira. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente nessa live do YouTube, todo mundo que acompanha a gente também no podcast, qualquer plataforma que seja. Uma honra ter vocês aqui com a gente. E sim, Daniel, a gente tinha anunciado isso na semana passada, né, que muito dificilmente François Bayrou sobreviveria ao voto de confiança que aconteceria no dia de hoje, dia 8 de setembro, e foi exatamente o que aconteceu. François Bayrou, ele tá com um problemaço na mão, que é o fato de que ele foi colocado nessa posição de primeiro-ministro. Isso aconteceu em dezembro do ano passado, dezembro de 2024, com um grande objetivo. O resto tudo, Daniel, se não fizesse não tinha problema e tal, mas o objetivo dele era fazer o ajuste fiscal. Então ele está desde então tentando formatar um plano para o orçamento de 2026 para o Estado francês, com um corte de 44 bilhões de euros, né, do orçamento do ano que vem. Ele já passou por vários votos de confiança, foi sobrevivendo, então ora ele contava com votos da esquerda para se salvar, ora ele contava com votos da direita para se salvar, mas agora, Daniel, todo mundo abandonou o cara. Ele basicamente ficou com os votos do centro e nem conseguiu o centro todo, viu? Então, no dia de hoje, nós tivemos a votação que teve 364 votos contrários e 194 votos a favor. Logo depois da votação, como é praxe, o Bayrou apresentou sua renúncia e Emmanuel Macron anunciou que pretende anunciar o sucessor de François Bayrou nos próximos dias. Daniel, você disse que não lembra mais quantos foram os primeiros ministros, né, que passaram por esse segundo mandato de Emmanuel Macron. Desde que ele se tornou presidente, Daniel, o François Bayrou é o sexto. Então ele vai para o sétimo primeiro-ministro desde 2017. Agora, tem uma particularidade, Daniel, que é que a vida útil dos primeiros ministros franceses está ficando cada vez menor. Aliás, isso é uma característica do sistema francês. O presidente, muitas vezes, ele se protege com o primeiro-ministro. Então o primeiro-ministro ele vai se desgastar, vai tocar o governo. Começou a ficar ruim, refio. Tira o primeiro-ministro, coloca outro e deixa esse cara se desgastar. Agora, Daniel, o primeiro primeiro-ministro que ele teve foi o Édouard Philippe, que durou 3 anos, de 2017 a 2020. Depois veio o Jean Castex, que permaneceu apenas 2 anos, menos de 2 anos, de 2020 a 2022. Depois veio Elisabeth Borne, que permaneceu 1 ano e meio. Olha como é que vai diminuindo. 3 anos, menos de 2, 1 ano e meio. Veio o Gabriel Attal, que permaneceu 9 meses apenas, de janeiro a setembro de 2024. Depois o Michel Barnier, que permaneceu 3 meses apenas, entre setembro e dezembro do ano passado. E agora o François Bayrou ficou um pouquinho mais, mas apenas 10 meses, Daniel. Então, na prática, você tem uma França com muita, mas muita dificuldade para garantir qualquer tipo de unidade. E onde é que está o problema? Você tem um parlamento que está extremamente fraturado. Ele está fraturado em 3 grupos, e 3 grupos que não conseguem sequer fazer algum tipo de articulação, mesmo que seja por interesses, né? Interesses mais imediatos. E não está claro ainda o que o Emmanuel Macron vai fazer daqui para frente. Ele basicamente tem 2, quer dizer, ele tem 3, mas um deles, que está sendo considerado por alguns grupos, ele renunciar, que eu acho praticamente impossível, né? Vai me surpreender muito se ele renunciar.
Mas os dois caminhos mais razoáveis que ele tem, Daniel, são indicar um novo primeiro-ministro para tentar um novo governo de coalizão. Isso aqui tudo é especulação, tá? De que ele já perdeu um primeiro-ministro conservador e agora ele perdeu um primeiro-ministro de centro-direita. Então que talvez agora ele tentasse conseguir um primeiro-ministro do Partido Socialista, uma centro-esquerda, mas é muito difícil ele conseguir fazer um deputado, né, um primeiro-ministro da centro-esquerda comprar a ideia da austeridade, né? Então a situação do Macron é muito complicada. Quem quer que ele coloque lá vai ser devorado. E a outra possibilidade é ele dissolver o parlamento e convocar uma nova eleição, como ele fez no ano passado. Agora, está muito claro para todo mundo, Daniel, de que se ele fizer isso, muito provavelmente nós teremos uma nova eleição que vai reproduzir os problemas que nós temos hoje e talvez até piorar. O fato é que você tem uma extrema-direita, né, ali no Reagrupamento Nacional, que é o partido lá da Marine Le Pen, que continua ganhando força. Você tem uma extrema-esquerda, né, um bloco da esquerda, que foi o mais votado nas eleições do ano passado, né, quando ele dissolveu o parlamento e convocou eleições parlamentares. Mas já é um grupo todo fraturado, todo fracionado. Então nem a França Insubmissa, né, que foi o principal grupo da esquerda, né, que conseguiu uma bela votação no ano passado, consegue uma base muito grande. A esquerda está toda fraturada. Então a situação francesa é muito difícil. As próximas eleições presidenciais, Daniel, na França são somente em 2027. E até lá, o Macron ele vai ter que dar um jeito de ir sobrevivendo e vai ser um moedor de carne de primeiros ministros. Eu não consigo imaginar nenhuma corrente, nenhuma posição de um primeiro-ministro que nesse momento consiga se manter por um pouco mais de tempo. Os próximos dias vão ser turbulentos. Os sindicatos já planejam uma grande mobilização para o dia 18 de setembro, daqui a 10 dias, para reclamar de qualquer tentativa de corte de gastos, de austeridade. A direita também está mobilizada contra o corte de gastos. Aliás, eu diria que a única unanimidade, né, entre esquerda e direita é o corte agressivo, a gente não quer, a gente não concorda. Então você tem um centro ali que fica tentando fazer esses cortes, mas é absolutamente insuficiente num parlamento fraturado dessa maneira. E me parece, Daniel, que qualquer governo que entre, né, sob a batuta do Emmanuel Macron vai ter a questão econômica como prioridade, né? Me parece que não tem muito como fugir disso. Não tem como fugir, Tanguy. A dívida pública francesa, né, do Estado francês, atingiu 113,9% do PIB no primeiro trimestre de 2025. E é importante lembrar que o ano de 24 fechou com um déficit de 5,8% do PIB, bem acima dos critérios da União Europeia. A regra comunitária é de um déficit de, no máximo, 3% do PIB. O plano do agora ex-primeiro-ministro, ou primeiro-ministro que vai sair, ele pretendia economizar 44 bilhões de euros até 2026, incluindo, ou melhor, no orçamento de 2026, né, incluindo cortes em gastos públicos e eliminação de feriados, além de outras medidas. E a rejeição no Parlamento Europeu acabou sendo muito forte. Diante disso, o título francês está pagando juros bem altos, aliás, são os juros mais altos desde 2009, na época sob os efeitos da crise de 2008. A França está apresentando um crescimento econômico bastante frágil, cresceu apenas 0,3% no segundo trimestre de 2025, embora a França esteja com uma inflação também baixa. Uma inflação de pouco mais de 1% ao ano, mas muitos analistas franceses sugerem que existe uma relação direta com a atividade econômica lenta. A atividade econômica lenta acaba fazendo com que a inflação na França fique mais bem comportada. Mas, sem dúvida alguma, o grande elemento de fragilidade da economia francesa hoje é o endividamento. O problema não é o tamanho do endividamento em si. O problema é que o endividamento continua numa trajetória de crescimento e não existem medidas claras para conter essa trajetória de crescimento. Pode ser que em algum momento o endividamento francês saia do controle. Em algum momento no futuro a França comece a ter enormes dificuldades para vender títulos, para levantar recursos para pagar os títulos que estão vencendo. Consequentemente, não tem jeito.
pode ser o Macron, pode ser um novo presidente, esse problema invariavelmente vai ter que ser enfrentado mais cedo ou mais tarde. Aliás, Daniel, aproveitando que a gente está falando sobre um país da Europa Ocidental, eu queria falar sobre Portugal, né? Portugal está rediscutindo mais uma vez a questão da migração. Tivemos um plano, né, para basicamente limitar a migração que foi vetado e que agora volta à mesa. O que está rolando, Daniel? Pois é, Tang, foi aprovado um pacote anti-imigração pelo parlamento português a toque de caixa. Esse pacote foi enviado para a sanção do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente pediu a opinião da Corte Constitucional, que seria o equivalente ao STF no Brasil. A Corte Constitucional apontou algumas inconstitucionalidades e o presidente vetou essas inconstitucionalidades e acabou devolvendo para o parlamento. E o que acaba acontecendo é que, com o fim das férias de verão, o parlamento português certamente vai considerar que isso precisa ser rediscutido, que você precisa, de alguma maneira, alcançar novos parâmetros. A lei é clara, a lei quer restringir a imigração em Portugal. Aliás, recentemente nós tivemos o início de funcionamento da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, que é subordinada à PSP, que é a Polícia de Segurança Pública, e que tem causado muita apreensão entre imigrantes que vivem no país e despertado alerta entre eles com medo aí de prisões, deportações que eventualmente podem acontecer. O clima em Portugal é de muita tensão em relação à questão dos imigrantes e, aliás, não é só em Portugal, essa tensão também existe nos Estados Unidos, também existe na Austrália, também existe na Alemanha, também existe no Reino Unido. O Zeitgeist é, sem dúvida, muito ligado a esse tema e políticos mundo afora têm se mostrado extremamente sensíveis a essa temática. É por isso, Tanguy, que é muito importante que, se você tem direito a uma nacionalidade portuguesa, a uma nacionalidade europeia, você procure o quanto antes, né, o auxílio profissional dos nossos amigos da Você Português, porque essas regras estão mudando o tempo todo e estão mudando rápido. Se você também tem aí a intenção de imigrar para Portugal, é interessante que você também busque a ajuda dos nossos amigos da Você Português para que isso seja feito da maneira correta, com todos os trâmites burocráticos sendo vencidos de tal maneira a te proporcionar segurança, para que você possa ter uma vida dentro das regras que estão aí sendo estabelecidas pelas autoridades portuguesas. Perfeito. Então, Você Português pode te ajudar, aliás, não apenas com a nacionalidade portuguesa, mas também espanhola e italiana. O link está na descrição desse episódio. Dá uma olhada, porque eles te oferecem todo o serviço que você precisa, desde a atuação no Brasil, atuação no exterior, com genealogistas, com advogados, com tudo que você precisa. Você Português, Você Europeu. Tá? O link está na descrição desse episódio. Clique no link do descritivo, conheça o trabalho da Você Português, gente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Acho que vale super a pena e, como eu disse há pouco, direitos não necessariamente permanecem para sempre. Então, se você tem esse direito hoje, é importante correr atrás dele para que você tenha aí consolidada a sua cidadania europeia. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar sobre a Argentina. Tivemos ontem, a gente também tinha anunciado isso, tinha falado que era um ponto importante. Tivemos ontem eleições parlamentares na província de Buenos Aires, que é naturalmente, Daniel, claro que é uma eleição regional e tudo, mas acaba sendo um prenúncio importante para as eleições legislativas, aqui nacionais, que a gente vai ter no mês que vem, né? Então acaba sendo uma antecipação, quase que uma prévia. E aí, Daniel, o governo teve um resultado bem abaixo do que esperava. Os dados que eu trago aqui, Daniel, não estão fechados ainda, né? Então a gente está falando sobre cerca de 82% das urnas apuradas. É claro que a gente vai ter mais informações ao longo das próximas horas, mas o fato é que o Fuerza Patria, né, que é basicamente o peronismo, é o peronismo K, né, a maneira como vem sendo chamado, porque é o peronismo com aquela linha mais kirchnerista, né, mais ligada ao casal Kirchner, quer dizer, o Néstor Kirchner morreu em 2010, mas na figura da Cristina, com a inspiração do Néstor Kirchner, que é liderado pelo governador da província de Buenos Aires, que é o Axel Kicillof. Até esse momento, Daniel, o Fuerza Patria, mais uma vez é o peronismo,
estava com 46,9% dos votos, enquanto o partido do Javier Milei, o atual presidente, o La Libertad Avança, está com 33,8% dos votos. Então você tem uma distância aí razoável, né? A gente está falando sobre 13 pontos percentuais, né, de frente dos peronistas diante do La Libertad Avança. Importante lembrar sempre, Daniel, que a província de Buenos Aires é um reduto histórico dos peronistas e havia uma expectativa grande por parte do governo Milei, por parte do partido dele, né, do La Libertad Avança, que houvesse uma reversão. Então, ao longo dos últimos dias, né, as pesquisas estavam mostrando assim, uma proximidade muito grande, que não havia uma distância muito grande, e isso ajudou o Javier Milei a tentar motivar os seus eleitores a irem às urnas, a não deixarem de votar, dizendo que estamos em empate técnico. No momento que as urnas foram abertas, no entanto, Daniel, o cenário foi bem diferente daquele que estava esperando o governo. Os peronistas ganharam em 6 das 8 sessões eleitorais. Claro que nem todas as sessões têm o mesmo tamanho, Daniel, e os peronistas levaram com uma vantagem razoável nas duas maiores. Quando você pega a primeira e a terceira sessões dentro da província de Buenos Aires, a gente está falando em 10 milhões de eleitores. E a gente está falando sobre uma distância grande que os peronistas conseguiram. Na primeira sessão, por exemplo, os peronistas ganharam 10 pontos percentuais de diferença, e na terceira sessão, 26 pontos percentuais. O próprio Javier Milei, Daniel, ele nem esperou o resultado da eleição, o resultado final, né? E já admitiu a derrota e disse que isso não significará um recuo nas posturas liberais dele. Pelo contrário, isso significará um aprofundamento das posturas liberais, prometeu corrigir os erros, vai ser feita ali algum tipo de reestruturação da estratégia do Javier Milei. Agora, mais uma vez, né, é importante lembrar que teremos eleições nacionais que vão renovar metade da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. É uma eleição muito importante no dia 26 de outubro. Quero relembrar, a província de Buenos Aires reúne cerca de 40% dos eleitores da Argentina. Então, essa eleição que aconteceu ontem, claro que é uma eleição que tem um caráter regional, mas ela antevê uma série de movimentos que podem acontecer nas eleições do dia 26 de outubro. E essa distância curta, Daniel, entre uma eleição regional que acontece em 7 de setembro e uma eleição nacional para o parlamento argentino que acontece, sei lá, um mês e meio depois, ela acaba trazendo uma dificuldade para o governo, que no momento que vem o resultado ruim, é muito difícil você rever tudo, porque as alianças já estão feitas, você já tem as chapas inscritas, então não dá para fazer grandes mudanças, mas naturalmente Javier Milei ele tem um problema seríssimo na mão e naturalmente, Daniel, claro que houve um impacto grande do escândalo de corrupção envolvendo a irmã dele, né, a Karina Milei. A gente está falando, Daniel, sobre o momento no qual ela está sendo conhecida como a 3%, né? Porque, aparentemente, segundo as denúncias, ela ficava com 3% de todos os contratos, Daniel, 3% dos contratos públicos. É uma quantidade de dinheiro inacreditável, né? E de empresas que passaram a ter volumes cada vez maiores de contratos públicos. Então, naturalmente, isso mexeu muito com a popularidade do governo. Então, uma derrota muito significativa. De novo, é apenas uma eleição regional, mas ela antecipa uma série de movimentos que podem ser muito sérios para o governo no dia 26 de outubro, Daniel. Agora, Tanguy, eu quero registrar que o Milei reconheceu a derrota, né? Porque é isso que acontece em condições normais de temperatura e pressão em regimes democráticos. Aliás, ele classificou como uma clara derrota. Aí é do jogo, se ele vai mudar o governo dele, se ele não vai mudar. Ele tem mandato aí ainda em vigor e ele pode seguir da forma que achar melhor. Mas o reconhecimento da derrota me parece algo de fundamental importância. É sempre interessante destacar esse aspecto. Agora, avançando para a próxima pauta, Tanguy, eu queria trazer aqui um dado que foi divulgado pelo governo da China. As exportações chinesas tiveram um crescimento de apenas aqui muito entre aspas, né, 4,4% em agosto, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, contra 7,2% em julho, marcando aí
um ritmo lento de crescimento das exportações. E a explicação acaba sendo óbvia. Você teve aí o impacto das tensões com os Estados Unidos, as remessas para os Estados Unidos despencaram inacreditáveis 33%, refletindo o efeito das tarifas e da guerra comercial. Ao mesmo tempo, houve um crescimento expressivo das exportações chinesas para outros mercados. As exportações chinesas, nesse mesmo período, cresceram 22,5% para o Sudeste Asiático e cresceram 10,4% para a União Europeia. O superávit comercial da China acabou fechando em aproximadamente 102,3 bilhões de dólares em agosto, um aumento em comparação com julho. E isso é explicado, claro, porque as importações cresceram muito menos do que as exportações. As exportações, elas cresceram 4,4%, mas as importações cresceram muito menos, cresceram algo em torno de 1,8%. E com isso, a China consegue aí ter superávites comerciais até um pouco maiores. Se a gente considerar o acumulado dos 8 primeiros meses de 2025, o superávit comercial de bens, no caso da China, foi de 785,3 bilhões de dólares. É muito inacreditável isso, é muito impressionante. 785,3 bilhões de dólares de superávit nos 8 primeiros meses de 2025. É claro que a China está claramente, ou melhor, é óbvio que a China está claramente buscando uma diversificação dos mercados como forma justamente de tentar contornar as tarifas comerciais dos Estados Unidos, e me parece que os chineses estão colocando na conta que as tarifas vieram para ficar, que elas vão continuar por aí em maior ou menor grau e que os Estados Unidos não vão ter o peso que tiveram no passado para a balança comercial chinesa. Daniel, como próxima pauta, eu queria falar um pouquinho sobre Rússia e Ucrânia, porque no dia de ontem também, nesse domingo, a Rússia lançou um enorme ataque contra a Ucrânia. Aqui são dados da Ucrânia, tá? Naturalmente a Rússia não vai trazer esses dados, mas segundo a Ucrânia, foram lançados 805 drones contra cidades ucranianas, além de 13 mísseis. Aí a Ucrânia, naturalmente, ela canta uma certa vitória, que ela diz, olha, foram lançados 805 drones e mais 750 foram abatidos. A gente nunca vai saber esses números com precisão, mas a nota, né, o dado que mais chamou a atenção foi que pela primeira vez desde o início da guerra, o principal prédio do governo ucraniano em Kiev foi atacado, né? Então a gente está falando sobre o prédio de onde, aliás, despacha a primeira-ministra, né, a Yulia Sviridenko. Ela despacha de lá, vários ministérios estão lotados nesse prédio também, no centro de Kiev, e que foi atacado e incendiado. Eu ressalto, a gente está falando sobre um período longo de guerra, né? A gente está em setembro de 2025, a guerra começou em fevereiro de 2022, então tem 2 anos e meio, ou mais de 2 anos e meio de guerra, e até agora o prédio principal não tinha sido atingido. A gente está falando sobre ataques, aliás, né, que aconteceram não apenas em Kiev, mas também em Zaporizhia, Odessa, Sumy, Chernihiv. Então são várias cidades, inclusive cidades que não são exatamente regiões que a Rússia está reivindicando, né? O caso de Sumy, por exemplo, né? A Rússia não reivindica Sumy, o que levou, portanto, a uma série de reações de outros países, inclusive com os Estados Unidos, falando que estão prontos para lançar uma nova fase de sanções contra a Rússia. Não se especificou que sanções serão essas, como é que elas poderiam ser feitas. O enviado norte-americano, aliás, para a Rússia e Ucrânia, o Kit Kellogg, disse que o ataque representa uma escalada, o que pode significar também uma escalada das tensões, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, falando que uma pressão econômica tem que ser levada a cabo para forçar o Putin a negociar. Líderes europeus também reagiram com bastante força, mas isso apenas mostra, Daniel, que o Putin ele está agindo num tempo diferente. Vocês estão pressionando aí, que querem paz e tal. Tem essa, eu tenho meus objetivos, coloquei meus objetivos aqui no papelzinho, entreguei para vocês. Enquanto vocês não cumprirem isso aqui,
pode falar, pode sancionar, pode reclamar, pode dizer que eu sou feio, chato, bobo, cara de mamão. Não importa, né? A Rússia ela mantém a sua estratégia de pressão contra a Ucrânia, de avanços territoriais, e os ataques desse domingo apenas comprovam isso, Daniel. Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje? Eu quero deixar claro que a geleia da Shakira de hoje não foi auditada até o presente momento e eu não acredito que ela seja verdadeira, tá? Mas eu vou deixar o Daniel falar aí, não é possível, não é possível, Daniel, mas vai, conta aí, o que a geleia da Shakira traz hoje? Tanguy, na geleia da Shakira de hoje eu trago uma matéria do Irish Star, tá? Que seria mais ou menos o Daily Mail da Irlanda. E ele conta uma história maravilhosa. É verdadeira? Não faço a menor ideia, mas nós temos base aqui no Petit Jornal, e na geleia da Shakira a gente tem um pouco de liberdade poética. Pois bem, a matéria destaca que Vladimir Putin planeja permanecer no poder na Rússia até os 97 anos, quando passaria o comando do país para o seu filho secreto, porque o seu filho secreto vai completar 35 anos quando Vladimir Putin tiver 97 anos. E, consequentemente, ele vai poder deixar o poder para o filho dele. De acordo com o documentário do jornalista investigativo e historiador Ilya Davlyashin, Putin está preparando o seu filho secreto para assumir o poder. E tem mais, Tanguy, e tem mais. Ele destacou que o Vladimir Putin é adepto de antigos tratamentos siberianos para prolongar a sua existência, incluindo banhos de sangue de veado vermelho do Cáspio. Então, ele toma banhos de sangue do veado vermelho do Cáspio e consegue, consequentemente, ampliar a sua longevidade. Isso é o que diz aqui o nosso amigo Ilya Davlyashin, que é o documentarista russo que trouxe para nós em primeira mão essa informação. E ela voltou a viralizar, voltou a ganhar tração por conta daquele papo que nós destacamos aqui no Petit Jornal na semana passada, entre o Xi Jinping e o Putin, eles falando de longevidade, eles falando que querem viver 150 anos, e aí o pessoal lembrou do documentário desse camarada e voltou a ter repercussão na mídia internacional, em particular no Irish, qual é o nome do jornal aqui que eu esqueci? Irish Star, que é a fonte dessa magnífica notícia. Ô, Daniel, eu tava tomando nota aqui só pra saber a receita. Como é que é? É banho com sangue de veado vermelho da onde? Como é que é? Como é que é a história? É banho com sangue de veado vermelho do Cáspio. Do Cáspio. Tá, não pode ser de outro. É do Cáspio. Tem que ser do Cáspio. Lembrando que o Cáspio Norte fica na Rússia, né? Tá. Temos ali outros países do Cáspio e tal, mas tem o Cáspio Norte que fica ali na Rússia, tem que ir. Tá bom, então tá bom. Então tá anotada a receita aí. Mais uma vez, vou pedir para os amigos aí averiguarem, né, se essa informação é verdade, se de fato existe a possibilidade de você prolongar a sua vida a partir de banho de sangue do veado vermelho do Cáspio. Enfim, fica aí uma esperança para a medicina e já sabemos, essa é uma parte boa, né? A previsibilidade, já sabemos até quando Putin permanecerá no poder, até os 97 anos. Então, muito obrigado, Daniel Souza, isso será averiguado. Ivan, Tanguy, é o nome do filho dele, o filho secreto Ivan, que ninguém conhece. Perfeito. O Ivan vai assumir o poder quando o Putin tiver 97 anos. Só quem conhece foi o cara que fez o documentário. É isso? Isso aí não vem ao caso. Tem aí comunidades no Telegram também que discutem essas teorias, etc. E o Petit Jornal repercute com muita responsabilidade aqui na geleia da Shakira. Daniel Souza, se a pessoa quiser saber mais sobre a vida de Vladimir Putin, né, a parte que não é secreta, tem curso lá no Petit Curso? Tem, tá lá, petcursos.com.br. Se você quiser saber mais sobre outros líderes, né, a gente já deu uma aula biográfica lá, por exemplo, no Petit Curso sobre o Erdogan, né, que aliás é uma história também interessantíssima, né, você vê a trajetória do Erdogan até o poder. Angela Merkel, né, já não está mais no poder, mas é uma figura importante para a história alemã. Tudo isso está lá no Petit Cursos, petcursos.com.br, acessível, fácil de assistir. Você assiste na hora que você quiser, do jeito que você quiser, na ordem que você quiser. Tem certificado de conclusão para ficar bonito lá no seu currículo. Então não perde não, petcursos.com.br. Fica também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles.
Fica também o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix. A chave Pix do Petit Jornal está no descritivo, petitjornal.pj@gmail.com. Tem também o link para o Apoia-se ou o link para o Patreon. Se você vive no exterior, tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.